Evangelho segundo João, capítulo de número 15, irmãos, para a pregação do Senhor no trecho que vai do versículo 1 ao versículo de número 8. Vocês se lembram que no domingo passado, irmãos, nós começamos a pregar neste trecho da palavra do Senhor, e nós agora temos a segunda parte final desse mesmo trecho, em que nós começamos a expor a palavra do Senhor no domingo passado. Eu farei a leitura então de João 15, de 1 a 8. Os irmãos me acompanhem, por favor, prestando atenção e orando ao Senhor, enquanto Ele nos fala por sua palavra. Então o Senhor Jesus Cristo diz assim aos seus discípulos, naquela noite ali, que antecedia a sexta-feira na qual Ele entregaria o seu corpo e verteria o seu sangue pelo seu povo. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, tua palavra agora foi lida, ó Pai, e nós pedimos ao Senhor que por meio do seu Santo Espírito conduza, Pai, a palavra que sairá da boca do pregador, para que seja a tua palavra, ó Deus, explicada e aplicada ao coração do teu povo, e que nós sejamos abençoados e edificados, e que a palavra de Cristo, que é a seiva, ó Deus, que do caule, por meio do caule, nutre os ramos, nós venhamos a produzir muitos frutos, ó Pai. Abençoa-nos assim, nós oramos confiados em Ti, em nome do Senhor e Rei Jesus Cristo, Salvador. Em nome dele nós oramos com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós começamos a ver domingo passado que Jesus Cristo está, Moisés, meu irmão, se preparando para deixar o cenáculo com seus discípulos, onde ele ceiara com eles, tomar a sua última refeição antes da cruz e instituir ali a ceia, a sua mesa, que nós também celebraremos hoje. Ele está se preparando para deixar esse cenáculo. E enquanto os discípulos se preparam para juntamente deixarem aquele local com o Senhor Jesus Cristo e irem para o jardim do Getsêmani, ele diz aos seus discípulos da importância vital deles permanecerem nele, para que venham a dar muitos frutos. E Jesus Cristo começa a ensinar isto, a importância de se nele permanecer, através da metáfora da videira e dos ramos. Ele usa esta metáfora da permanência dos ramos na videira para ensinar aos seus discípulos que eles devem permanecer nele, que é a videira verdadeira. E que se eles não o fizessem, o Pai, Deus o Pai, o agricultor ou o viticultor os cortaria e lançaria fora. Porque se eles não dessem fruto, por não permanecerem verdadeiramente na videira, eles seriam inúteis e seriam queimados ao fogo, ou seja, seriam condenados. Mas se eles permanecerem verdadeiramente em Cristo, eles assim produzirão muitos frutos para a glória do viticultor, para a glória do Pai. E é disso que Jesus tem falado aqui através dessa metáfora que nós começamos a ver no domingo passado, ok? Nós fomos até o versículo 2 do domingo passado. Vamos só recapitular rapidamente aqui.
O versículo 1, Jesus se apresenta como o eu sou, a videira verdadeira. Esse é o último eu sou dos 7 do Evangelho de João. Nós vimos 7 eu sou no Evangelho de João, como Jesus se apresenta. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e agora a videira verdadeira. E o seu pai é o agricultor. Nós vimos domingo passado que Israel, o povo étnico de Israel, era chamado no Antigo Testamento de a videira. Israel era a vinha que Deus plantou na terra de Canaã. E Deus esperava que esta vinha desse muitos frutos, né? Esta plantação de videiras, esse cultivo de videiras, né? A vinha produzisse muitos frutos. Mas o que aconteceu? Israel produziu frutos, mas maus frutos. Produziram uvas bravas, uvas desprezíveis. E então Deus reprovou o povo de Israel. Mas um verdadeiro Israel estava para surgir dentro do povo de Israel, o seu filho. O verdadeiro Israel, aquele que iria cumprir a promessa ou a vontade de Deus, como Israel étnico não cumpriu. Aquele que haveria de produzir frutos como Israel étnico não produziu. Então Jesus é a verdadeira videira. Por quê? Porque ele produz muitos frutos, perfeitos frutos. Ele faz sempre a vontade de seu pai. Daí ele diz: eu sou a videira verdadeira. Tudo que Israel deveria produzir e não produziu, eu produzo. Eu sou a videira verdadeira. E os que creem nele, os seus discípulos, são os ramos. Mas esses ramos não devem estar, de fato, tranquilos em só pertencerem à videira. Se o fazem verdadeiramente, eles devem produzir frutos, não só pertencer à videira, não só estar em Cristo, mas todo aquele que diz estar em Cristo produzirá frutos. Por isso Jesus diz: o meu pai é o agricultor, todo ramo que dizendo estar em mim não produzir fruto, o meu pai corta e lança fora. Mas todo aquele que produz fruto, o meu pai poda, para que produza mais fruto ainda. E no domingo passado nós vimos, meus irmãos, que de fato os ramos improdutivos, eles são cortados. Essa é a cultura, né, do cultivo da vinha, né? A viticultura existe a poda mista. Nós vimos isso domingo passado, né? Onde o viticultor, ele observa a videira, ele faz um estudo da videira e ele percebe os sarmentos, né, aqueles galhos que não produzem há muito tempo, e ele corta aqueles galhos improdutivos para que os galhos que estão ali com gemas, né, que vão produzir, possam ter mais espaço, possam crescer mais e produzir mais frutos. Então, Jesus usa uma figura que é própria nossa também, da nossa cultura, né? O Brasil aqui também tem a cultura da vinha, e é muito comum. Então, como é muito comum hoje, era muito comum, e Jesus usa esse exemplo para falar: olha, assim também é com a igreja visível de Cristo. Todos dizem, os que estão aqui presentes, por exemplo, nós todos aqui, todos dizem, a maioria de nós, que estão em Cristo. Só que será que todos nós produzimos os frutos verdadeiros? E aí Jesus nos adverte dizendo: olha, aquele que diz estar em mim e não produz frutos, meu pai vai cortar e lançar fora, eles não ficarão. É o que diz o Salmo 1: o ímpio não permanecerá na congregação do justo. É a mesma ideia, o mesmo princípio. Aqui na metáfora dos ramos e da videira. Então aquele que não produz fruto é ímpio, ainda que estando dentro da igreja visível. Se ele não produzir, o que acontece? O pai corta e o lança fora para ser queimado. Mas e nós que somos crentes e temos produzido fruto? Nós passamos pela poda da limpeza, a poda limpa, que é o acerto daquele sarmento. O corte que Deus faz, não para lançar fora, mas para deixar o galho ali e torná-lo mais produtivo. Então a ideia é de que Deus permite que nós passemos por provações, mesmo sendo seu povo verdadeiro, e por tribulações e angústias, para nos aperfeiçoar. A ideia da poda é essa, da corte é essa, é algo que é dolorido às vezes, mas que Deus usa para o nosso bem. Então veja, os ímpios que não produzem frutos, Deus corta e lança fora. Aqueles que estão dentro da igreja, que se dizem crentes, mas não são, Deus vai cortá-los e lançá-los fora. Eles não vão permanecer, ok? E os que são crentes e produzem frutos, eles passam por uma poda também, mas não para arrancá-los e lançá-los fora,
mas para limpá-los, para que eles produzam mais fruto ainda. E essas são as tribulações que nós enfrentamos como igreja, as dificuldades por amor a Cristo. Isso tudo são Deus nos podando, isso tudo é a poda do Senhor para nos tornar ramos mais frutíferos, homens e mulheres mais perfeitos, à semelhança dele mesmo. Bom, agora vamos ao versículo 3, feito essa recapitulação, vamos ao versículo 3, onde paramos no domingo passado, e olha o que Jesus continua dizendo aos seus discípulos. Ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E continuou, versículos 4 e 5, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Palavra aqui, Vanessa, Leandro, Diácono Felipe, Márcio, André e Paula, palavra aqui deve ser entendida, Laura, como ensino. Vós já estáis limpos pelos meus ensinos, pelas minhas instruções, pela palavra que eu vos tenho trazido da parte do Pai e vos tenho dado. Esta palavra é a seiva, por assim dizer, que do caule passa aos ramos para os nutrir. Então a palavra, o ensino de Cristo é a seiva, é que faz com que os ramos sejam limpos, é que faz com que os ramos sejam frutíferos. Então veja, essa é a ideia, por isso a importância da palavra de Deus, o ensino de Cristo na igreja, porque é através desse ensino que Deus nos torna mais puros, mais limpos, mais frutíferos. Então, até a confissão de fé diz que quando houver menos palavra de Deus na igreja, mais corrupção, mais impureza, mais pecados se encontrarão nela. Quanto menos da palavra de Deus, desta seiva da videira, se encontra numa comunidade, mais problemas, mais pecados você encontrará nela. É claro, irmãos, não há comunidade cristã na face da terra sem dificuldades, sem problemas, sem coisas para resolverem. Porque nós somos ainda imperfeitos. Nós estamos sendo transformados. Então não há uma igreja local que não tenha erro algum, que não tenha o mínimo de impureza. Mas um ponto é verdadeiro: quanto mais do ensino, da palavra, da seiva da videira, menos impureza, menos pecado, mais alegria e paz e obediência produzidos pelo Espírito de Cristo. Por isso o nosso apego, não sem motivo, à palavra de Deus. Um culto centrado nela, assim nós procuramos diante dele que ele nos guarde e nos abençoe. Mas é isto. Por isso que o nosso culto é centrado na palavra. Porque Jesus diz: a minha palavra é que vos limpa. E nós confiamos na palavra de Cristo. Que ele nos guarde, que ele nos abençoe. Mas aí ele continua: permanecei em mim, versículo 4, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, que permanecem em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus aqui, meus irmãos, deseja ressaltar que nenhum ramo tem vida em si mesmo. Todo ramo é completamente dependente para a vida e para a frutificação de sua união com a videira. Isso é uma coisa que a natureza ensina. Se você corta o ramo, o sarmento da videira e o lança fora, você não vai ver nenhuma produção de fruto naquele ramo. É necessário que o ramo esteja unido à videira, e então ele dará muito fruto. Irmãos, a aplicação dessa verdade proferida por Cristo nos versículos 4 e 5 é a seguinte: o discípulo que permanece em Cristo, assim como o ramo que permanece na videira, produz muito fruto. Lembram-se que os frutos aqui, irmãos, são aqueles que são chamados fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esse é o fruto do Espírito. As pessoas que estão em Cristo, que verdadeiramente estão em Cristo, eles frutificam,
eles dão este fruto bendito do Espírito Santo de Deus. Veja, é mais do que uma questão, e nós vamos falar disso hoje à noite também, se Deus permitir, é mais do que uma questão de saber teologia. Tem gente que acha que ser informado teologicamente é o fruto em si, e não é. Obviamente, irmãos, conhecer teologia faz parte da vida cristã, claro e óbvio. Mas conhecer sem produzir, sem a prática, sem o amor, sem a longanimidade, sem o domínio próprio, não vale nada. Os fariseus conheciam a lei e foram condenados por Cristo. Satanás citou a Bíblia quando tentou a Jesus Cristo, ele conhecia a teologia, ele citou a Bíblia. Está escrito a teu respeito, você não é o Filho de Deus? Não é o Messias? Pois eu sei que está escrito no Antigo Testamento sobre o Messias, que Deus não permitirá que ele tropece em alguma pedra. O Satanás fez teologia, você é o Messias, sobre você está escrito aquilo. Cuidado, irmãos, cuidemos. Intelectualidade vazia e improdutiva não salvará nenhum de nós. Embora ser sadio teologicamente é uma bênção de Deus, faz parte da vida cristã, e devemos procurar conhecer corretamente a doutrina, mas se isto não nos levar à prática, nós estamos nos enganando. Não adianta nada eu falar da Bíblia e em casa não cuidar e não criar meus filhos em disciplina do Senhor, não respeitar o meu marido, não amar a minha esposa. Não adianta nada. Lembra que Paulo diz? Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Se caso eu pudesse falar, né? Alguns que pensam que alguém fala a língua dos anjos, né? Paulo diz, se eu falasse, ele disse que falava. Se eu pudesse falar, se eu falasse a língua dos anjos. Se eu conhecesse toda a ciência humana, mas se eu não tiver amor, nada serei. Não desprezemos a teologia, ela é deveras importantíssima, a sã teologia, a sã doutrina, mas lembremos que ela apenas não basta se não for evidenciada na prática, se não nos conduzir ao amor, se não nos conduzir à justiça. Ok? Então veja, esses são os frutos que os ramos que estão verdadeiramente em Cristo produzirão. Então, irmãos, a ideia é, não existe vida onde não há fruto. Não é assim? Não existe vida onde não há fruto. Você sabe que uma árvore está viva quando há frutos nela, mas quando ela não produz mais, ela morreu, está morta. Não existe vida cristã se não há fruto, o fruto do Espírito. Não existe vida, ainda que alguém diga estar vivo. Lembra do que Jesus escreve à igreja de Sardes? Tens o nome de que vives, mas estás morto. Você diz que está vivo, mas na verdade você está morto. Não produz fruto. Irmãos, a produção de frutos é uma graça salvífica. É só pela graça que nós produzimos frutos. Sem mim, nada podeis fazer. É só a graça que nos faz frutíferos. É só a graça que capacita a frutificarmos. Irmãos, a verdadeira graça de Cristo não é infrutífera. O meu ponto é o seguinte: a pessoa que foi alcançada pela graça dará frutos. Você não foi alcançado pela graça porque você deu frutos. Mas você foi alcançado pela graça para dar frutos. Você não teve que dar frutos primeiro para alcançar a graça. Não teria sentido nenhum. Porque a graça é o favor imerecido. E se você tem que fazer alguma coisa para alcançar graça, logo é merecido. Já não é mais graça. Mas a graça que te alcançou, ela fará necessariamente que você frutifique. Então veja, se você é um abençoado por Deus, se você é um agraciado por Deus, sabe qual é a evidência disso? É que você dá fruto. É que você espiritualmente é alguém que está vivo para com Deus. Olha o que diz Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios. Mas pela graça de Deus sou o que sou,
Agora veja o que ele diz. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, agora veja o fruto, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja, Paulo diz assim, mas a graça que me alcançou não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais, ou seja, produzi muito mais frutos. Não eu propriamente, mas a graça de Deus em mim é que me levou a frutificar. Então veja, a graça nunca é, Ricardo, Elidinai, Roberto, nunca é, Luiz, infrutífera. Nunca é. Se alguém diz ter sido alcançado pela graça, essa pessoa produzirá frutos, porque está em Cristo. E a seiva de Cristo dará a este ramo vida. O Espírito de Cristo é vida. E ele sempre se manifestará na conduta diária daqueles em que ele habita. Paulo declara a Tito esta verdade sobre a graça que frutifica, a graça que produz frutos, esta graça que Jesus dá, e sem ela nós nada podemos fazer, como ele diz aqui. Paulo diz acerca disso, escrevendo o seguinte: porquanto a graça de Deus, olha só, a graça de Deus, se manifestou salvadora a todos os homens. Agora veja os frutos da graça. Educando-nos, ou seja, ensinando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, a graça fez com que eu desprezasse tudo que é pecado, tudo que é mundano, vivamos agora no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2, de 11 a 13. Veja, a graça se manifestou em nós. Então, a graça de Cristo, ela fez algo em nós, fazendo com que nós fôssemos educados, segundo a palavra de Cristo, para que, abandonando as paixões mundanas, olha o fruto da graça, abandonar as paixões mundanas, vivamos agora, não é só no dia de Cristo, não é só agora, aquele que foi alcançado pela graça, passa a viver agora, de maneira sensata, ou seja, consigo mesmo, ele entende quem ele é biblicamente, porque o que Deus diz dele ser, piedosa, diz o texto, para com Deus, e de maneira, como diz Paulo, justa para com o próximo. Então veja, a graça produz frutos, ela se manifesta de tal maneira que muda a nossa vida. Então, veja irmãos, alguém que diz ter recebido a graça de Cristo e não muda, essa pessoa não mudou o comportamento dela, a ética dela, o relacionamento dela com sua família, na igreja, no trabalho, continua fazendo as mesmas injustiças, os mesmos trambiques, essa pessoa não foi alcançada pela graça, porque a graça transforma, a graça muda, a graça frutifica. Jesus não quer que ninguém aqui seja enganado, nenhum de nós, achando que está na videira quando não está. É preciso que nós saiamos aqui hoje tendo a certeza que nós estamos nela. E é isso que Cristo deseja. E que se nós não estamos, nos arrependamos e clamemos para que estejamos de fato. Porque Ele é misericordioso para fazer isso. Mas que nenhum de nós saia enganado aqui hoje, daqui desse culto hoje. Ok? Bom, para tornar mais claro ainda que Jesus falava deles, essa metáfora era usada para dizer que os discípulos eram os ramos e Jesus era aquele em que nele deveriam permanecer. Jesus continua dizendo assim, olha, versículo de número 5, eu sou a videira e vós os ramos. Veja que ele começa a aplicar a metáfora. É como se ele estivesse dizendo assim, o que eu estou falando quando eu falo de videira e ramos? Eu estou dizendo, meus discípulos, que eu sou a videira e vocês os ramos. E vocês devem permanecer em mim, ter comunhão comigo, para que vocês deem muitos frutos. E ele continua então, meus irmãos, a dizer assim, que é necessário que cada um que diz crer em Cristo permaneça nele. E meus irmãos, o que é permanecer em Cristo? É crer, confiar, seguir, amar, ouvir sua palavra. Essas coisas são permanecer em Cristo. Um ramo que estando na vinha, ou seja, entre o povo de Deus visível, mas não está em Cristo, não é um cristão verdadeiro. Antes está morto. Veja só, irmãos, em casa, por exemplo, quando nós estamos na nossa casa lá,
com nossa família. Nós lemos a Bíblia em casa? Nós oramos em casa? Nós meditamos na palavra de Deus? Ou só vamos fazer isso no domingo? Isso é estar em Cristo. É todo dia estar em comunhão com Ele, por meio da leitura de Sua palavra, por meio da oração, por meio da confiança nas Suas promessas quando as coisas apertam. Quando há uma dificuldade, você busca Ele em oração, vai à Sua palavra, é confortado Suas promessas, descansa o coração. Isso é produzir, é estar em Cristo, dia a dia. Não é só domingo. Se a nossa vida, que nós dizemos possuir em Cristo, se limita só domingo, eu lamento dizer, isso não é vida em Cristo. Nós não estamos permanecendo na videira. Se durante toda a semana você faz 1000 coisas e não se relaciona com Cristo por meio de Sua palavra, por meio da oração, eu e você não estamos em Cristo. E há uma ameaça sobre nós. Olha a ameaça, versículo 6. É uma ameaça mesmo, viu? E é sábio que atende a ela. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Irmãos, essa linguagem de Cristo é muito semelhante com a linguagem que o profeta Ezequiel usou no seu livro. E, obviamente, o Senhor Jesus, mais do que ninguém, conhecia o Antigo Testamento. E olha o que Deus falou por meio de Ezequiel. Está assim escrito lá no livro do profeta Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, Deus falando para Ezequiel, filho do homem, por que mais é o sarmento, a vara da videira, que qualquer outro? O sarmento que está entre as árvores do bosque. Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que o sarmento é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado, serviria esse sarmento acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não serviria para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra. O que Cristo está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte. Olha, filho do homem, esse sarmento que está aí na videira, que não produz fruto, é um galho seco, ele serve para alguma coisa? Ele não está produzindo fruto, mas alguém tem pendurado nele alguma coisa aí? Ele tem servido de estaca? Então corta e lança o queimado ao fogo para ser queimado. Ele não serve para nada. Quando nós estamos na igreja, Cristo faz essa poda. Ele olha para nós e vê quais são os ramos produtivos pela graça dele. Lembra que a graça é que faz produzir. Não é nossas próprias obras, nosso próprio esforço, mas a graça de nós que nos faz obrar e nos esforçarmos. Mas ele também olha os que não produzem. E o pai, o agricultor, fará a pergunta, de que servem essas pessoas que não estão produzindo? Elas servem para alguma coisa? Pelo contrário, elas atrapalham. Elas dão escândalo à igreja, trazem problema à igreja, entristecem o povo do Senhor, nunca produzem nada de bom. Então, filho do homem, corta e lança fora. Não há dúvida nenhuma que aqui o que está sendo contemplado é a condenação dos ímpios, mesmo aqueles que estão na igreja e fingem estar em Cristo. Lá em Mateus, Jesus diz assim, mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, o ramo que será queimado. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então veja, irmãos, a vida com Cristo é algo sério. E a graça que nós dizemos e proclamamos ter recebido da parte dele, deve se revelar em frutos. Do contrário, o Pai não permitirá que estes ramos infrutíferos fiquem prejudicando a sua videira. Isso aqui é algo muito sério, e que deveria falar a mim e a você de maneira muito poderosa. Bom, terminando. Versículo 7. Agora, ao contrário daqueles que não dão frutos,
Jesus continua dizendo: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem, os meus ensinos, permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A ideia aqui de oração, é interessante como oração está ligado, a frutificação. Por quê? Porque ninguém pode frutificar se não pedir esta graça a Deus. Então eu e você às vezes não estamos dando tão frutos porque não estamos orando. E é interessante que diz que quando orar aqui, aquele que permanece em Cristo, tudo lhe será feito, porque se a palavra de Cristo permanece em alguém, esta palavra, instrução e ensino de Cristo, molda a mente deste alguém que ela permanece. E logo que ela faz isso, esta pessoa passa a orar a Deus segundo a mente de Deus, segundo a vontade dele. E aí Jesus diz: então tudo que vocês pedirem será feito. Por quê? Porque tudo que vocês pedirem, vocês pedirão segundo a palavra minha que tem habitado em vocês. Então não tem como Cristo recusar atender a oração de alguém que ora segundo a vontade dele mesmo. E se a palavra permanece em nós vamos pedir segundo a vontade dele, porque essa palavra tem nos instruído, segundo a sua vontade. E tudo que nós pedimos será feito. Porque esta vontade, essa instrução, transformou a nossa mente, os nossos desejos, os nossos afetos. É disso que ele está falando. Mas veja só a importância da oração na frutificação. Então veja, se eu e você estamos sem produzir como deveríamos o fruto do Espírito, clamemos ao Senhor em oração. Ore ao Senhor: Senhor, eu não quero mais ficar infrutífero. Senhor, eu não quero deixar de produzir o fruto do Espírito. Senhor, eu quero mais parecer com teu Filho. Eu quero ser um ramo produtivo. Senhor, opera esta graça em mim. E ele diz: e eu farei. Eu farei. Se você buscar o Senhor de coração pedindo isto, ele fará. Ele prometeu, ele fará. Você tem buscado isso? As suas orações contemplam esse pedido de você ser mais frutífero espiritualmente? Ou às vezes nós estamos só preocupados com: aumenta o meu salário, olha, não me deixa sem comida, me dá de fato um cargo na empresa melhor do que eu tenho hoje, me dá um carro assim, me dá isso. Como são as nossas orações? O que é que elas estão pedindo? Talvez por isso nós não temos recebido tanto do que é espiritual. As nossas orações não estão muito preocupadas com isso. Ou quando estão, ou quando tocam nessas coisas, nunca nós nos entregamos tanto de coração a elas. Nós falamos isso mais por formalidade, mas sem desejarmos de fato essas coisas. Para terminar, versículo 8. Vamos ler juntos? Terminamos? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis... Irmãos, frutificar é tão importante, e eu termino com isso. Frutificar é tão importante, como temos visto na vida daquele que diz estar em Cristo e permanecer nele, que aqui Jesus revela duas coisas que são implicações da produção de frutos espirituais. A primeira coisa é que quando nós produzimos frutos, nós glorificamos ao Pai. Deus é glorificado não quando você é mais rico. Deus é glorificado não quando você sofre menos. Deus é glorificado quando você produz mais frutos espirituais. Em outras palavras, Deus é glorificado quando você se parece mais com Cristo. É assim que Deus é glorificado, quando você se parece mais com Cristo. Essa é a glória de Deus em você, tornar-te como filho dele. É assim que ele é mais glorificado. É por isso que nós podemos ter, por motivo de toda alegria, passarmos por várias provações. Vou repetir. É por isso que nós podemos e devemos ter, por motivo de muita alegria, passarmos por várias provações. Por quê? Porque quando Deus envia várias provações aos seus filhos, Ele está podando os seus filhos, lembram-se? Para que eles sejam mais frutíferos, mais perfeitos e se pareçam mais com Cristo e glorifiquem mais a Ele. Então, quanto mais por provação eu passo, e mais eu busco no meio dela ser semelhante a Cristo, amando quem não me ama, perdoando quem me ofende, fazendo bem a quem me dá o mal, então eu me pareço mais com Ele. Deus em mim mais é glorificado. Deus em mim mais se agrada. Não veja as provações como algo ruim, se você é um crente. Veja-as
como meios que Deus se utiliza para se tornar mais parecido com o seu Filho. E então, ser mais glorificado em você. Não se adiante em pedir, Senhor, livra-me dessa provação, ou livra-me dessa tribulação. Eu não quero dizer que você não possa pedir isso. Meu ponto é, não se adiante em pedir isso primeiro, do que antes pedir, Senhor, no meio desta provação e desta tribulação, faça-me mais parecido com teu Filho. Faça-me mais parecido com Jesus. Para a sua glória. Para a sua glória. Quando nós frutificamos, nós damos glória ao Pai. O Pai é glorificado quando nós frutificamos. No meio da poda. E por fim, nós temos mais certezas ainda de que somos seus discípulos. Discípulos de Cristo. Quando nós frutificamos, isso nos traz uma bênção maravilhosa. Sabe qual é? Nós somos cheios de plena certeza que nós pertencemos de fato a Cristo. Quando eu olho para mim, um ramo, e vejo muitos frutos, eu posso ter a certeza, pela graça de Deus, que a seiva de Cristo está em mim. Que eu permaneço nele. Porque a minha vida está mudando. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E assim, dando muito fruto, vos tornareis meus discípulos. O apóstolo Pedro deixou claro em sua segunda carta a ideia de frutificar e na frutificação você ter mais certeza que você pertence a Cristo. Olha o que ele diz. Pedro diz assim: por isso mesmo, vós, irmãos, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, que são os frutos, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, fruto, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, frutificando em vós, nós podemos ler, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, diz Pedro, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar através dessa frutificação a vossa vocação e eleição. E procedendo assim, vocês não tropeçarão em tempo algum, vocês estarão firmados. Procurai produzir os frutos, porque assim vocês confirmam a vossa vocação e a vossa eleição. Tem como eu saber que eu sou eleito de Deus? Tem como você saber, sim. Olha para a sua vida. Se ela tem mudado, se ela tem se assemelhado à de Cristo, meu irmão, bom sinal é. Poderoso sinal. Mais do que todos os outros. Se você tem se parecido com Cristo. Você então pode ter certeza que você tem usufruído da seiva de Cristo. É assim contigo? Você tem essa certeza? Quão bem-aventurados são, eu termino, os que pela graça podem olhar para a sua vida e vê-la cheia de bons frutos espirituais. E assim, terem aquela certeza bendita, que não só estão em Cristo de fato, mas têm por Ele sido transformados. Amém.